Vamos abordar um conceito que passou a ser o conceito relevante em relação ao entendimento das leis de Newton. Porque o entendimento que nós temos hoje é que as leis de Newton, na forma como elas são escritas, só valem para referenciais inerciais. E a primeira lei estabelece o que são referenciais inerciais. E é claro que se eu tenho um referencial que não é inercial, dizemos que é um referencial não inercial. Muito bem. Esse é o tópico, então, da aula 9, né? Leis de Newton. Né? Em primeiro lugar, né, eu quero explicar de antemão, né, o que é um referencial inercial. Nós já sabemos o que é força. Sabemos identificar quando sobre um objeto, né, como este aqui, né, nós já sabemos identificar quando sobre esse objeto atuam forças. Então, em primeiro lugar, sabemos o que são forças e quando um objeto está sob a ação de forças. Muito bem. Se a soma das forças agindo sobre esse objeto for igual a zero, basta isso, a soma. Mas o melhor mesmo é dizer que se I igual a zero até n, né, não importa. Se a força resultante, que é a soma dessas forças, for igual a zero, ou a força agindo sobre a partícula aqui for igual a zero, então sabemos que a força é igual a zero ou que a soma das forças é igual a zero. Já sabemos isso. E agora aqui eu tenho um referencial. Né? Eu quero saber se esse referencial é ou não um referencial inercial. Aqui eu tenho um referencial. 3 eixos ortogonais. Né? Quero reforçar esse aspecto. Tem um referencial. Esse referencial é um referencial inercial? Essa é a pergunta. Eu vou responder. Se esta partícula, que não está sob a ação de forças, se ela tem um movimento retilíneo e uniforme, então esse é um referencial inercial. É tão simples quanto isso. Né? Então, se o movimento dela for um movimento retilíneo e uniforme, quando ela não se encontra sob a ação de forças, esse referencial é um referencial inercial. Né? Isso é um referencial inercial. Essa é uma definição, então, importante, né, do conceito de um referencial inercial. Ou seja, em referenciais inerciais, vale a primeira lei de Newton. É isto. Então, a primeira lei, ela fixa um conjunto de referenciais ditos inerciais. E se isso não acontecer? Isso pode acontecer. A partícula não está sob a ação de forças e a trajetória pode ser complicada. Bom, nesse caso, eu diria que nós dizemos que o referencial não é um referencial inercial. Então, está definido o que são referenciais inerciais. Né? Por exemplo, se existe também uma outra situação, né? Talvez eu agora enuncie, né, essa outra situação, que também caracteriza um referencial inercial, né? Ou não inercial. Né? Se, por acaso,
agirem forças, né, sobre um corpo e ele não se desloca, por exemplo, também nós estamos falando de um referencial não inercial. Então, se as forças são diferentes de zero, né, e o objeto está em repouso ou em movimento retilíneo, certamente nós estamos falando de um referencial não inercial. Aqui eu tenho um exemplo curioso, um exemplo bem curioso. Se você estiver em queda livre e você adotar, né, esse referencial aqui, o referencial do elevador, o que acontece é que se você estiver em queda livre, você está num referencial não inercial, o do elevador. Por quê? Porque a maçã cai junto com você. E apesar de haver uma força gravitacional sobre a maçã, apesar disso, a maçã, do ponto de vista do observador que cai junto com o elevador, a maçã está em repouso. Então, esse é um referencial não inercial. Um exemplo. Temos forças agindo sobre a maçã, mas para quem está nesse referencial aqui, o indivíduo dentro do elevador vê a maçã paradinha. É aqueles casos de gravidade zero, né, no espaço, é um outro exemplo, né, que se chama de gravidade zero. Né? Então, por exemplo, né, um indivíduo no espaço, numa nave espacial, né? Veja, numa nave espacial, a nave está caindo e ele vai observar este livro em repouso. Isso. Mas tem a força da gravidade. Logo, esse referencial aqui é um referencial não inercial. Esse que eu estou utilizando aqui é um referencial não inercial. Agora, quem está, por exemplo, na Terra, ele vai observar uma coisa diferente. Existe uma força agindo sobre esse livro e ele está realmente sendo acelerado com uma aceleração igual a g. Então, é diferente a descrição, né, num referencial, né, inercial e um referencial não inercial. Né? Neste aqui, nós temos um caso, né, onde existe o movimento sob a ação da força gravitacional, mas eu estou observando de um referencial preso à Terra. Ele não é o referencial do elevador. Né? Esse é um outro bom exemplo. Né? Muito bem. Aqui eu quero dar um outro exemplo. É claro que o peso do indivíduo, né, ele pode também olhar numa balança, ele vai perceber uma diferença se o elevador está subindo com uma determinada aceleração e ele vai perceber, né, o seu peso aumentar por conta disso. Né? Agora, aqui eu estou falando do elevador subindo, né, que é esta situação aqui. Né? Isso porque ele está em referenciais não inerciais. Se ele estiver descendo, ao contrário, ele pesa menos. Né? Aqui tem um outro exemplo. Né? O indivíduo que se move numa plataforma, quando ele lançar uma bola para frente, essa é, na realidade, a trajetória de uma bola, para quem está fora observando, quando ele solta a bola, essa bola vai sair, né, como nós sabemos, né, em linha reta, mas em movimento retilíneo uniforme para quem está fora. Mas para quem está sobre a plataforma, ele vai observar uma trajetória diferente, é essa que estamos indicando aqui. Né? De forma que esse referencial de alguém, ou um referencial preso a essa plataforma, né, esse referencial aqui é um referencial não inercial. É claro, e aqui nós estamos imaginando que esse referencial preso à plataforma está girando, né, com uma certa velocidade angular.
mas é um outro exemplo de um referencial ou de um sistema de referência, né, não inercial, né? É sempre bom estar atento a isso, né? Se esse referencial aqui, vamos colocar com uma cor um pouco diferente, né? Se esse referencial aqui em vermelho estiver em rotação, esse referencial é um referencial não inercial, né? É este aqui. Esse outro, que eu vou desenhá-lo em azul, que está fixo, né? Esse referencial é um referencial inercial, né? Agora, referenciais em rotação, como este, né, eles são referenciais não inerciais. A Terra está em rotação, então a Terra é um referencial não inercial. E a gente vai estudar depois essa questão das forças de inércia. O que eu quero chamar a atenção aqui, né, tem uma animação na Wikipedia, que eu achei interessante, e eu selecionei aqui para essa aula, né? É o exemplo fantástico do movimento dos astros e do movimento dos planetas visto da Terra. Assistindo a essa animação, nós vemos aqui o movimento de Marte, que para a Terra não segue órbitas circulares e nem órbitas elípticas. É um movimento curioso, né? Porque o planeta, ele se movimenta, neste caso, vou fazer aqui o meu melhor, a trajetória está em amarelo, né? Então, para nós terráqueos, o movimento é muito complicado do movimento dos planetas. E isso realmente criava problemas, né? Esse movimento aqui se chama de movimento retrógrado. Marte chega até esse ponto e depois volta. Dá mais um laço aqui e continua o movimento. Olha só que movimento complicado. Observado do ponto de vista do Sol, esse movimento é simples, é uma elipse, porque o Sol é um referencial inercial, mas a Terra não. Então, o que seria uma órbita elíptica, para nós aqui, não tem nada a ver com isso. É uma órbita completamente diferente. Esse é o exemplo, então, das consequências, né, do movimento descrito por meio de referenciais não inerciais.